Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação mensal da Monte Bravo. A gente vai fazer uma análise sobre como tem evoluído o cenário global, o cenário doméstico, falar dos ativos. Eu sou Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo. Estou aqui com o Luciano Costa, que é o economista-chefe da corretora, e o Bruno Benassi, que é o analista de ativos que cobre crédito, fundos imobiliários e ações. A gente tem alguns temas importantes em termos do cenário global. Os Estados Unidos ficou em shutdown e a gente perdeu uma série de dados. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena discutir um pouquinho é como que a gente está enxergando, Luciano, esse cenário em que você tem uma inflação ainda alta, você tinha o mercado de trabalho começando a desaquecer, mas a gente perdeu basicamente 2 meses de informação e agora o Fed parece um pouco em dúvida sobre o que fazer em dezembro. Como que você está vendo esse quadro? O que a gente pode esperar para dezembro e para o ano que vem? Excelente pergunta. Se a gente pode responder isso primeiro passando um pouco aqui os dados do mercado de trabalho, né? Então, aonde a gente estava, né, até antes do shutdown, né? O dado que a gente está apresentando aqui nesse slide é exatamente o último payroll antes, né, da paralisação do governo, que é o dado até agosto. Até ali a gente tinha uma perda grande de velocidade de geração de vagas, né? Então, a média móvel de 3, 6 meses estava vindo ali para baixo de 100 mil, né, próximo ali de 60 a 30 mil vagas, então tinha tido uma revisão grande dos dados. Desde então, a gente não tem nenhum dado oficial, mas a gente tem algumas proxies que a gente pode responder um pouco essa pergunta de onde ficar o mercado de trabalho. Aqui tem dois dados, né? O dado da esquerda é o dado de emprego calculado pela Goldman Sachs, né? Então, os dados ali na linha azul mais forte são os dados, né, que eles estão calculando baseado nos dados que eles têm acesso, né, dados privados, né, que estão disponíveis. Então, com esses dados, eles veem ali a mudança de empregos ainda num ritmo muito baixo, né, então em torno ali de 60 a 80 mil vagas, né, não passa ali de 100 mil vagas. E quando a gente olha o dado da direita, que é o dado ADP, né, que é uma pesquisa que, teoricamente, ela é usada para a formação do resultado do payroll, ela mostra também uma geração baixa, né? Ali, o último dado, que é o dado já de outubro, em torno de 42 mil vagas, e as médias móveis ali em torno de 20 a 3 mil vagas. Ou seja, desde do início do shutdown, a gente teve um mercado de trabalho que continuou na tendência de desaquecimento. É por isso que a gente acha, né, que o Fed, no final, quando ele receber os dados, ele não vai mudar muito o diagnóstico que ele estava tendo até então de uma economia fraca e, teoricamente, um mercado de trabalho que inspira cuidados e tem uma assimetria de risco grande. Luciano, só para a gente ter uma referência, quantos empregos a economia americana tem que gerar para o desemprego ficar constante? Então, antes do governo atual, Trump, né, a gente não tinha a mudança das leis, das regras de imigração, a gente tinha mais ou menos 180 mil vagas sendo geradas por mês para que o desemprego ficasse estável. Com as regras agora, né, de imigração e a população economicamente ativa crescendo num ritmo menor, ou seja, o número de pessoas que acessam o mercado de trabalho está menor agora, depois no início do governo Trump, a gente estima que esse número esteja entre 80 e 100 mil vagas. Então, antes a gente precisaria, né, de um nível ali de 180 mil, hoje está em torno de 80 mil, são 100 mil vagas a menos, né, nesse nível de equilíbrio, e mesmo assim a economia está gerando menos vagas, como a gente pode ver nos dois dados, né? Então, ainda que a gente tenha uma diminuição desse nível mínimo de geração de vagas necessário para manter o desemprego estável, a economia hoje ela está aquém desse número, né? Ou seja, a expectativa é que o desemprego suba nas próximas leituras de payroll, né? Até a expectativa é que no dia 20, né, que é feriado aqui no Brasil, mas vai estar aberto, né, os mercados dos Estados Unidos essa semana, seja publicado os dados de setembro, que são anteriores ao momento do shutdown. E olhando o outro lado do risco, né, do cenário, que é a questão da inflação, a gente não teve nenhuma grande alteração na história, né? Então, a gente tem visto que uma inflação que está sendo impactada pelas tarifas, mas de uma maneira muito moderada. A gente vê ali que o core do CPI, que é o último dado disponível, que foi divulgado antes da última reunião do Fed, né, já é o dado de setembro, que excepcionalmente foi divulgado, ele está rodando ali em torno de 3 na variação anual. O PCI não está muito diferente disso, ele está em 2,9. Então, ambas as medidas, né, seja pelo CPI, seja pelo PCI, está indicando uma inflação em torno de 3. Então, a gente vê que
dado o risco e o impacto inicial que era estimado, a inflação está bem menor do que era a esperada, né? Nesse período do ano, já estamos praticamente com data de setembro, já era para a gente estar no pico do efeito, e as projeções nesse momento eram muito mais altas do que essa, né? Só de lembrando, aqui já é o nosso cenário, quando a gente fez as simulações para a inflação depois das tarifas, a gente criou dois cenários. O cenário onde não tinha negociação, que é o cenário da linha ali roxa mais escura, que vai até 4,1, e o cenário que a gente chamou de base, é onde tinha alguma negociação e as tarifas não subiriam tanto. Inclusive, hoje, se a gente olhar esse cenário, ele está menor do que a gente estimou no começo ali do ano, né? Na verdade, o pico era até 3,5, mais ou menos, hoje ele está de 3,1, e aquele 4,1 que era não negociar tarifas está cada vez mais distante, dado esse patamar de 2,9 que está atualmente a inflação medida pelo PCI, ou seja, o risco de inflação ele não se materializou na mesma intensidade que a gente imaginava, dado o choque de tarifas. Então, acho que esse é um ponto importante. O mercado de trabalho desacelerou, é contra isso que o Fed está tentando combater, né, como risco. Por outro lado, a inflação não subiu tanto. Então, é isso que dá conforto para os cortes de juros que estão acontecendo. Mas acho que a grande pergunta aí é a próxima reunião, né? O que vai acontecer? O Fed vai cortar juros ou não? Aqui é as projeções do Fed que ele publicou na reunião de setembro, né? Então são as últimas que estão públicas, né? Nesse gráfico a gente vê que o comitê realmente tinha uma divisão clara, né? Então tinha votos por 3 cortes, que seria chegar a 3,75 de taxa básica, tinham votos por 1 corte e votos por 2 cortes, né? Que estão marcados ali na segunda área do gráfico. Então, o que a gente está vendo agora nos discursos é o reflexo dessa divisão, né? Passou a reunião agora de outubro, né? Na própria press conference, o Paulo trouxe essa percepção de uma divisão, e essa divisão está cada vez mais clara nos discursos, né? Então a gente tem visto vários diretores do Fed falando, né? Falando talvez da incerteza sobre fazer novos cortes. Além disso, presidentes regionais também do Fed também têm dito, né? Feito discurso também um pouco mais incertos, mas essa dúvida estava já nas projeções do Fed. A gente acredita que o grupo que está ali embaixo, que tem, né, a maioria, né, a mediana em 3 cortes, vai acabar prevalecendo. Por quê? Porque os dados vão acabar levando esse grupo a ter essa unidade de novo na reunião de dezembro, dado que o mercado de trabalho continua fraco e a inflação não está incomodando tanto quanto era o risco. Então a gente continua achando que tem espaço para mais um corte de juros na reunião de dezembro, fechando a taxa baixa. Acho que vale enfatizar que muitos diretores do Fed, apesar de alguns terem feito discursos mais duros recentemente, muitos diretores têm enfatizado também que, se excluir as tarifas, a inflação está muito perto da meta, né? E você tem um ambiente que não parece que você vai ter uma pressão adicional. Claramente, as expectativas de inflação não estão sendo afetadas pelo efeito das tarifas, que seria a preocupação base do Fed. E você tem o enfraquecimento do mercado de trabalho, que, embora seja difícil de mencionar, também parece bem caracterizado, né? Acho que esse conjunto de coisas parecem ser já a ideia de que vai ter mais um corte. Agora, se esse corte vai ser em dezembro, em janeiro eles vão postergar mais um pouco, também parece que foi um pouquinho mais na dúvida depois dos últimos discursos, né? Exatamente. Os discursos vieram, né, trazendo essa dúvida, não só a questão, né, de qual o impacto que está tendo, né, da inflação, né, das tarifas da inflação, como você colocou, quando tira o efeito das tarifas, o Fed calcula que está em torno de 2,4 núcleo, mais ou menos nesse nível, é acima da meta, né, de 2, mas além disso, você ter se aproximado do nível neutro de vários membros do FONC, né, do comitê que define os juros, né? Então, as estimativas estão no intervalo entre 3% e 4% ao ano. A gente exatamente atingiu esse nível de 4% ao ano. Então, esse é um dos argumentos para não fazer nada nessa reunião. Mas, como a gente imagina que tem um grupo ainda que tem uma unidade grande, fez o ciclo até agora, né, os 2 cortes, esse grupo também vai prevalecer agora em dezembro e vai acabar propondo um próximo corte de 25 na reunião de dezembro. Então, a gente tem no cenário base, né, que é o nosso cenário de Trump negocia 3,75 de juros esse ano, terminando o ano, e 3,5 ano que vem. O 3,5 do ano que vem é mais incerto, né, como foi o próprio Alexandre colocou, dado, né, essa divergência dentro do comitê, pode ser que eles posterguem esse corte, não seja em janeiro, seja em março, até mais para frente. Pode ser só na metade do ano, né? Mas a gente acha que em algum momento de 2026 tem espaço para o Fed continuar cortando um pouco mais os juros. Aí as demais projeções ali, a gente acha que a inflação vai
terminar o ano em torno desses 3,10, o ano que vem 2,20. O crescimento fica um crescimento relativamente robusto, esse ano 2,10, apesar das tarifas. O ano que vem desacelera um pouco para 1,60 e o dólar fica mais ou menos próximo do patamar atual, em torno de 97, esse ano 95. Então, olhando o cenário e considerando que foi os medos iniciais, né, dadas as tarifas, a gente pode dizer que a gente está ficando com um cenário relativamente benigno. Acho que vale pontuar que esse quadro, e aí do ponto de vista de desenho, o efeito sobre os ativos globais não vai mudar muito se tiver mais um ou dois cortes, se o do DXY ficar mais perto de 100, mais perto de 95. O fato concreto é que a gente está numa situação em que o fato dos juros nos Estados Unidos terem caído e agora estarem pouco voláteis, né, não estão variando muito, e esse quadro vai perdurar por um bom tempo ao longo do ano que vem, isso cria um pano de fundo muito favorável para ativos de risco no mundo inteiro, né? Por isso que tem tantos mercados estão em níveis recordes ou muito perto dos níveis recordes, né? Acho que para completar o cenário global, vale a pena falar um pouco de China. Sim, a China, eu acho que aqui a notícia é, apesar do terceiro TRI ter cumprido, né, a meta de crescimento do governo, o quarto TRI começou um nível de crescimento que é o desafio para o governo, né? Então, a gente vê ali todas as linhas, né? Tanto a linha da indústria, quanto a linha do varejo, quanto a linha do investimento se acelerando, né, na margem. Então, os dados vão até outubro, né? Os dados estão mostrando, inclusive, o investimento contraindo. A história aqui é não só imobiliário está caindo, mas também os governos regionais estão optando por pagar dívidas, né, com o dinheiro que ele recebeu do governo do que investir adicionalmente. Então tem uma desaceleração, o governo precisa interessar isso. Quando a gente pensa em crescimento, a gente vê o quarto TRI em torno de 4,5% de crescimento. É o crescimento que deu ok para fazer a meta do ano, né? Então a gente está por 4,9%, lembrando, a meta do governo oficial é 5%. Né, o mercado tem 4,8, né, ali a bolsa no destaque sempre tem como oferece também está 4,8. Para 2026 aparece uma divergência maior, né? A gente tem 4,5, o mercado está mais cético, 4,2, porque está vendo esse cenário no curto prazo, a aceleração está extrapolando, e por outro lado ali a gente está vendo a Goldman Sachs um pouco mais otimista, que ela está com 4,7, esperando mais estímulos. Então, do ponto de vista de cenário para 2026, a gente acha que tem alguma desaceleração. A desaceleração pode ser esse crescimento em torno de 4,5, pode até ser um pouco menor como essa projeção de 4,7, mas independentemente desse nível que a gente atinja para 2026, uma coisa é certa, o governo precisa estimular a economia. E se o governo vai estimular a economia, provavelmente vai aumentar a demanda por commodities, isso é bom para o Brasil, olhando do ponto de vista das nossas exportações. Então, o cenário global dos Estados Unidos é um cenário benigno, acabou ficando um cenário benigno, e o cenário de China é um cenário de expectativa de estímulos, que também acaba sendo benéfico para economias como o Brasil, economias emergentes que são exportadoras de commodities. Então, para resumir, né, o que significa isso em termos de números, o cenário global ele está com uma projeção agora de 3,3, a gente chegou no auge da incerteza em relação às tarifas ter 2,6, então houve uma melhora significativa, né, da projeção. A melhora está baseada em 3 grandes vetores ali. Estados Unidos acabou nos acelerando tanto, né? Ele chegou a projetar 1,5, agora está com 2,1. A China também chegou a projetar 4,7, agora está em 4,9. Os emergentes ex-China, a gente teve também uma projeção mais próxima de 3, agora está em 3,5. Então o mundo em geral está com um crescimento parecido com o que foi o nível de 2024, a despeito de todas as incertezas, tá? Então, acho que esse é o quadro maligno que a gente leva para 2026, um crescimento que não desapontou e uma política monetária que está dando estímulos na margem, né? O FED cortando juros, que é um ambiente de liquidez bastante favorável. Bom, com esse quadro global que tem um caráter positivo, né, já vem empurrando os ativos ao longo desse ano, a gente imagina que as coisas vão continuar dessa forma. Vamos olhar um pouco para o Brasil, né? Acho que tem algumas questões centrais. A primeira pergunta é: os economistas são chatos, né, com essa questão da dívida, toda hora fala da questão do fiscal. Acho importante entender que o Brasil está numa trajetória absolutamente insustentável, né? O próximo governo, seja de que matiz ideológico ele vai ter que lidar com uma dívida que deve superar a marca de 90% do PIB em 2028. É um número que todo mundo fala como uma barreira, e realmente é quase impensável, né? Nenhum país emergente tem uma dívida de 90% do PIB, especialmente um país como o Brasil, que tem um custo de carregamento da dívida muito elevado, né? Então, é óbvio que isso é um problema sério,
A dívida cresceu muito durante esse mandato presidencial do Lula, então a gente tem que entender que isso é um problema que vai definir a cara do Brasil, a dinâmica do crescimento, a dinâmica da distribuição de renda, eventualmente uma crise política e econômica no próximo governo, se isso não for endereçado. A gente acha que vai ser, mas é importante as pessoas entenderem que não é um problema inventado pelos economistas, é uma restrição real. Em cima disso, a gente vai analisar um pouquinho, o Luciano vai explicar para a gente o que a gente está vendo em termos de efeito do juros sobre a atividade, tem uma desaceleração ainda incipiente, mas a gente acha que vai ser importante, e para explicar por que a gente continua achando que os cortes de juros vêm em janeiro, né? O mercado estava duvidando disso há 45 dias, agora o mercado está em dúvida, parece ter concordado de que é mais provável que o corte seja realmente em janeiro, mas é importante entender um pouco o que condiciona essa decisão, né? Ainda estamos relativamente longe disso, mas é importante entender o que a gente espera até lá para que isso de fato se materialize. Exatamente. Eu acho que o ponto aí do risco fiscal, ele continua sendo o principal, né, fator aí de dúvida dentro do cenário, né? Esse slide aqui é o slide que a gente tem mostrado todas as nossas lives em relação à questão da dinâmica da dívida, né? Como o Alexandre colocou, uma dívida crescente que vai se aproximando ali de 90% do PIB, né, na linha ali da Monte Bravo. A gente vê que essa dívida, ela é reflexo dessa incapacidade do governo de gerar superávites, né? Tanto nós quanto o mercado ali, que está na linha do Focus, a gente vê déficits, né, primários recorrentes, né? Então, o governo tem uma meta para o ano que vem, por exemplo, zero, e depois aliás, para esse ano zero, para o ano que vem de 0,25. E tanto nós quanto o mercado não vemos, né, esse cumprimento dessa meta. Obviamente, isso é uma dificuldade que o governo tem recorrente, que é de ter uma dinâmica fiscal muito perversa do ponto de vista das despesas, né? Aqui só um exemplo, né, de algumas despesas que estão nas barras ali. A gente vê que o governo, quando mandou o orçamento de 2026, ele continua recorrendo a uma prática que a gente acha que é danosa do ponto de vista de credibilidade, que é mandar, né, projeções aquém do que provavelmente vai acontecer com os gastos. A gente vê ali, ó, bônus por desemprego, benefícios previdenciais, o BQC, que é um gasto que está subindo muito rápido. Todos eles acabam ficando subestimados relativamente às estimativas que a gente faz. Então a gente acha que o governo ele acaba gerando, que está na tabela do lado esquerdo, um cenário onde ele acaba superestimando as receitas pela expectativa de ganhos de receitas não recorrentes, como concessões, como eventualmente alguma elevação de receitas provenientes de alguma mudança de impostos. Pelo outro lado, uma despesa que acaba crescendo pouco e fica com desequilíbrios em né, itens muito importantes. Então isso gera, né, uma desconfiança do mercado e nossa de que a meta de primário possa ser cumprida, né? Então a gente justifica isso. A projeção que a gente tem para o ano que vem, né, a gente tem um déficit para o governo ali de menos 0,7% do PIB, sem descontos. O governo também sem descontos está em torno de 0,2%, com descontos vai para um superávit primário de 0,2% ou 0,25% dele. Só que na soma, estados e municípios, dá aquele resultado de menos 0,9% para o ano que vem. Então, essa é a questão fiscal. Passando aqui para a questão, né, também importante do cenário, que é a dinâmica do câmbio, o que a gente tem visto mais recentemente é o câmbio mais bem comportado do que os fundamentos poderiam indicar, né? Nesse gráfico aqui da esquerda tem o déficit de conta corrente e o investimento direto, né? Então, o déficit de conta corrente ele está crescente, né? Ele chegou a menos 3,6% do PIB, ele já não é mais coberto pelos investimentos diretos. Por que isso é importante? Porque essa cobertura, né, desse financiamento das contas externas via o investimento direto estrangeiro era uma maneira saudável de você fazer esse financiamento. Na hora que isso não cobre mais, né, que é a linha preta ali que está ficando positiva, significa que a economia depende de outros fluxos de capitais. E quais são esses fluxos? Exatamente o investimento em renda fixa e ações, que é bem mais volátil. Esse ano, a gente vê que a maior parte do dinheiro que veio principalmente para renda fixa. O mercado de ações também teve algum fluxo, mas foi menor. Parece um pouco, né, uma contradição em relação aos dados da Bolsa, mas tem que lembrar que aqui é a ótica de realmente de quantos dólares entraram na economia. O dado que a gente tem da Bolsa, né, que são os 27 bilhões desse ano de entrada, pode ter saído da renda fixa indo para a parte de renda variável, mas não necessariamente veio do exterior. Esse dado aqui do que a gente está mostrando no gráfico é exatamente o dado do fluxo efetivo de dólares. Então, a economia continua, né, dependente de financiamento externo para fechar as contas e cada vez mais dependente da parte que a gente chama de portfólio, né, que é a partir da fixações para fechar a conta do financiamento externo.
mas ao mesmo tempo isso não foi o necessário para fazer uma grande mudança na tendência do câmbio, apesar dos fundamentos estarem, né, uma trajetória diferente do que a gente imaginava, e isso deveria pressionar o real. Esse gráfico aqui traz exatamente o DXY, né, que é o real contra a cesta de moedas, e o real na linha preta, né? Então o que esse gráfico está mostrando? É que a partir de agosto houve uma divergência, né? O dólar voltou a fortalecer, né? Então o DXY, que chegou ali quase abaixo de 90, ele voltou para 91,5 agora mais recentemente, mas mesmo assim o real continuou fortalecendo frente ao dólar, né? Ou seja, movimentos para baixo ali na linha preta significa que o dólar perdeu valor e o real o valorizou, né? Então isso significa que a gente teve uma dinâmica divergente ali, né, da tendência do dólar. A explicação para isso, provavelmente, o diferencial de juros muito grande, que a gente tem agora a Selic contra a taxa de juros básica americana, e também os fluxos de curto prazo aí que a gente viu de melhores de renda fixa principalmente. Então isso tem ajudado. Mas a gente tem que lembrar que agora, no final do ano, tem muito fluxo para sair da economia, principalmente com o pagamento de lucros, dividendos, o spread comercial também cai, a parte de serviços aumenta, viagens, transportes, fretes, isso aumenta o custo. Então, quando a gente pensa na dinâmica do câmbio daqui até o final do ano, a gente continua reticente em acreditar que o dólar, né, que o real vai ficar tão bem comportado. Quando a gente corrige exatamente a linha do dólar para trazer a cotação equivalente ao comportamento do DXY, era a linha roxa do gráfico anterior, a gente vê que o dólar, né, a cotação no real compatível seria em torno de 5,64 contra um real que está em torno de 5,30 agora. Então tem mais ou menos 7% de divergência, né, entre as duas séries, que é exatamente esse comportamento melhor do real frente ao dólar, que a gente acha que pode ser corrigido em parte até o final do ano, por isso que a gente está deixando uma projeção mais alta para o fechamento do câmbio agora para dezembro. E olhando então a questão da precificação dos juros para a atividade, né, como o Alexandre tinha colocado, que é um ponto importante até para a gente pensar a discussão sobre o corte de juros do BC, né, do Banco Central, a gente tem visto já os impactos, né, a gente tem aqui as vendas do varejo no gráfico da Selic desacelerando ali do pico que ela fez na virada do ano. Houve alguma melhora agora em setembro, mas essa melhora não compensa completamente a queda, né, que a gente viu ao longo do segundo, terceiro tri. Quando a gente olha em termos de sensibilidade, a gente vê que a série, né, em Porsche ali, ela desacelerou bastante, que é a parte das vendas ligadas a crédito, né, que é mais sensível à taxa de juros. A linha preta que está ligada à renda está mais estável, mas a gente vê que houve, né, uma desaceleração também no ritmo de crescimento, ou seja, a demanda está sentindo, né, os impactos dos juros já e de uma maneira bem clara, né. Quando a gente olha para a parte de serviços, a gente vê que a economia está mais resiliente nessa parte, principalmente porque o mercado de trabalho ainda continua num ritmo razoável de geração de vagas, né? Então os serviços estão ali perto do recorde histórico da série, né? A parte ligadas a transporte de famílias crescendo, então isso é uma boa notícia, né? A geração de vagas sofreu, né? Principalmente a parte mais cíclica, a indústria e construção civil desaceleraram o ritmo na margem. Luciano, só por curiosidade, a gente tinha visto que nos Estados Unidos a economia precisa gerar de 80 a 100 mil empregos para o desemprego ficar constante. E aqui no Brasil, quanto o mercado de trabalho precisa gerar para estabilizar a taxa de desemprego? Mais ou menos em torno de 120 mil vagas por mês, porque a gente tem um ritmo ainda de crescimento da população economicamente ativa, né, que é as pessoas que buscam trabalho todo ano e chegam no mercado de trabalho em torno desse patamar, né? Mais de 1 milhão de pessoas chegam todo ano no mercado de trabalho e por mês isso significa em torno de 100, 120 mil vagas geradas, né? Então é mais ou menos o nível, né, que você precisa gerar, que é o que a gente começou a passar a ter menor, né? Se a gente somar ali o que é gerado na parte de comércio e serviços, na parte da indústria, no gráfico da direita, vai dar mais ou menos 80 mil vagas, que é abaixo desses 120 mil, por isso o desemprego começou a subir, que é exatamente o gráfico da esquerda, né? Quando a gente olha o dado já de setembro, a gente vê o desemprego começou a ter a primeira reversão ali, temos observados, ele está em 5,6, mas quando a gente corrige pela sazonalidade, que é a linha coxa mais clara, ele está em 5,8, né? Então o desemprego começou a subir lentamente, mas está subindo. Por quê? Porque a ocupação chegou no pico. Então, como tem um ritmo de entrada de pessoas no mercado de trabalho
e a ocupação já não está crescendo mais tão rápido, que estava o gráfico da direita, ali 102 milhões de pessoas empregadas, mas saindo dos picos, a gente tem então esse início da inflexão do desemprego. Então, isso é uma boa notícia, né? Vindo a discussão para o Banco Central, o mercado de trabalho desacelerar vai significar mais para frente menos inflação de serviços, que é uma parte importante da inflação para o Banco Central. E olhando em termos de crescimento, a gente teve agora no segundo semestre um degrau importante do ritmo de crescimento da economia. A economia cresceu no primeiro semestre ali 1,3, 0,4, então um ritmo mais próximo ali de quase 1%, né, na média. Agora ela está vindo para um ritmo em torno de 0, né, 0,2, 0,1, então é com um crescimento bem menor. Isso também é favorável para o Banco Central, porque significa que a ociosidade da economia está subindo. Ela é mais clara na indústria, a indústria está diminuindo a utilização de capacidade, mas como a gente viu, o mercado de trabalho também começa a diminuir um pouco a ocupação. O número do ano de crescimento vai ficar em torno de 1,9, abaixo do 2, né, porque era mais ou menos o que a média do mercado estava vendo, 2, 2 e pouco esse ano. Para o ano que vem a gente tem 2 com os cortes de juros, mas claramente uma economia que para de ser tão inflacionária, porque o crescimento sai daquela faixa ali de 3, 3,4 que estava até o ano passado no gráfico da direita, e vem para uma média em torno de 2, que é mais próximo do nosso potencial. Então, olhando tudo isso e tentando responder por que o Banco Central pode cortar juros a partir de janeiro, como a gente colocou, alguns fatores, né? Primeiro, a gente teve já desaceleração da economia, é um ponto importante. A parte de mercado de trabalho desacelerando ajuda a inflação de serviço. As expectativas também estão caindo, isso é um ponto de vitória, entre aspas, da política monetária em relação à ancoragem, né? Ter as expectativas caindo, mesmo que ainda esteja distante do setor da meta, também é uma dinâmica mais favorável. O balanço de riscos não se alterou, o Banco Central manteve, mas como era de se esperar, na ata, né, da última reunião, a ata que foi divulgada semana passada, o BC reconheceu esses 2 pontos que a gente acabou de mostrar, a atividade desacelerando e a inflação mais benéfica na margem, né? Principalmente os núcleos também desacelerando. Então, com isso, a gente começa a ter uma sinalização de um discurso que está se flexibilizando e que, eventualmente, em dezembro se flexibilize um pouco mais e o Banco Central possa começar a cortar juros a partir de janeiro. Tem que lembrar que um dos grandes argumentos para o Banco Central cortar juros está nesse gráfico do lado direito, né? A Selic, em termos reais, né, o juro real ex-ante, que está nesse gráfico, ela está num patamar muito alto historicamente, 10% ao ano, né? Então, essa taxa de juros, inclusive, é maior do que no último ciclo, né, que a gente teve ali 9,2 e de 8,6 ali durante o período da recessão, né, pós-recessão ali 2015 e 2016. Então, a gente está tendo uma política monetária muito apertada. E quando a gente olha isso em perspectiva histórica, a gente vê que realmente esse nível de Selic atual, ele subiu muito rápido e muito à frente da inflação, né? Quando a gente teve outros episódios de ter a Selic em 2 dígitos, a gente sempre teve as inflações ali mais próximas de entre 8% e 10% ao ano. Hoje a gente está com uma inflação em 12 meses de 4,7%. Então tem realmente uma política monetária muito apertada que precisa em algum momento ser flexibilizada dado a dinâmica mais convergente da inflação. Então, por isso que a gente continua acreditando num ciclo começado em janeiro do ano que vem, 50 bases. A gente acha que o juros pelo menos até 12 ele vai, né, que é ali antes da eleição, em setembro, né, tem os cortes contínuos de 50. A gente marcou ali de roxo aquela área a partir de novembro, porque já vai ficar dentro da decisão da eleição e seria, teoricamente, um espaço para você exercer ou não, dependendo do resultado e de qual pode ser a percepção em relação aos fechos, né, e o cenário de 2027. Então, acho que aqui eu deixo essa provocação para o Alexandre. Diante desse cenário, o que a gente pode imaginar aí para o comportamento dos ativos e dos investimentos? Bom, vamos olhar para isso. Acho que a gente tem que retomar um pouquinho a visão sobre o cenário global, né? Acho que o resumo da ópera é: a gente tem um ambiente global que segue favorável, juros baixos nos Estados Unidos, né? Juros em queda no Brasil. Então, pano de fundo, de fundamento econômico, ele é bastante favorável aos preços dos ativos. A gente só não consegue cravar que o ano vai terminar de maneira muito positiva, como está terminando 2025, porque tem eleição. E aí o que a gente tem feito na carta, a gente está desenvolvendo esse tema de maneira bem tranquila. A gente está tentando despolitizar a questão não é se vai ganhar o Lula, se vai ganhar o Tarcísio ou o Ratinho, né? Não é o nome que vai ganhar, não é o partido que vai ganhar. O nosso tema aqui é que o Brasil está numa trajetória fiscal realmente insustentável e isso precisa ser endereçado.
Então, a questão da eleição não é pela ideologia que vai ser vitoriosa, mas pela política fiscal, né? Então, aí a gente tem uma quebra ali no período da eleição, que o desfecho vai depender muito da percepção com relação à trajetória fiscal do Brasil a partir do próximo mandato presidencial. Aqui, retomando as coisas que a gente já disse, no gráfico da esquerda a gente vê a trajetória das Treasuries dos 10 anos nos Estados Unidos, uma trajetória de queda, acomodando ali no nível de 4, mais ou menos 0,10, 0,20, um nível baixo, um nível com uma variabilidade pequena, um nível que ajuda a estimular o preço dos ativos no mundo. Depois tem um gráfico dado do DXY e do dólar, que o Luciano já elaborou bastante, né? Então acho que aqui o ponto é juros em queda nos Estados Unidos, ativo em alta no mundo. Aqui eu tenho algumas coisas até para conversar um pouquinho com o Benassi, né? A gente está vendo que realmente os juros baixos nos Estados Unidos jogou as bolsas do mundo inteiro para o território recorde, né? Que todo mundo, nos últimos 3 meses, né? Diversas bolsas de valores bateram recordes, agora voltou um pouquinho. A gente tem um movimento de recuo, mas todas as bolsas trabalhando ali em torno do recorde, 3 ou 4% de distância do recorde, quer dizer, isso é por causa do pano de fundo muito favorável. A gente acha que as condições econômicas globais dos Estados Unidos vão continuar favoráveis, mas recentemente surgiram algumas preocupações com relação à trajetória dos preços das empresas ligadas à inteligência artificial, né? A gente procurou responder aqui uma pergunta as pessoas se preocupam. Tem uma bolha em inteligência artificial, né? E a gente fez um case aqui para dizer que não é uma bolha, não quer dizer que o mercado não vai ter uma queda, não quer dizer que você não vai ter dúvida com relação à valorização das empresas, mas eu acho que dá para afirmar que é um episódio fundamentalmente diferente do que foi a bolha dos dot-coms, né? Por que a gente diz isso? Tem uma série de argumentos aí escritos, eu não vou ler tudo, mas fundamentalmente a gente está falando de empresas que são dominantes nos seus mercados, que geram resultados, que tem uma geração de caixa muito grande, né? Então não tem nada a ver com uma empresa que era praticamente uma pirâmide financeira, né? Ou de IPO, ou de dívida, que fazia um business plan, apresentava um PowerPoint e valia bilhões, né? Não é isso que está acontecendo hoje. As empresas, as 7 magníficas, ou eu prefiro até 6 magníficas, eu não incluo muito a Tesla nesse grupo, mas as empresas de tecnologia, de inteligência artificial, elas realmente são empresas incríveis, né? Eu digo um pouco, né? Não sei se o Benassi concorda, são empresas que praticamente é o sonho de qualquer investidor. Elas são empresas que crescem muito e são empresas muito estáveis do ponto de vista de geração de resultado, né? Então, você reúne o lado de consistência com o lado de crescimento, e aí elas têm entregado resultados e ampliado mercados e aberto novas fronteiras de maneira muito consistente. Acho que vale a pena o Benassi dar uma visão sobre esse mercado também. Ter essa visão realmente de que não existe uma bolha, né? Não quer dizer que não possa ter uma correção, lembrando que 22, isso a gente teve uma correção do S&P, tranquilo. Mas é isso, as empresas, principalmente as Mag 7 ou as Mag 6, são grandes empresas, né? Geram receita, boa parte da receita hoje não vem de nada de inteligência artificial, né? Talvez a Meta e a Microsoft estejam um pouco mais envolvidas nesse hype de inteligência artificial, principalmente a Microsoft por causa do investimento na OpenAI, mas se você tira, quando você olha a Google, quando você olha a própria Amazon, elas não têm embutido no valuation que elas negociam hoje uma grande expectativa em relação à inteligência artificial. Até por isso, a gente tem uma preferência de investir na Google e na Amazon, em detrimento da Microsoft e da Meta, tá? Só um parênteses também. Essa semana foi anunciado que o Warren Buffett, ele desinvestiu, acho que o last call dele, né, a last dance dele, foi ele desinvestir de Amazon, desinvestir de Apple e comprar as ações da Alphabet, que é o Google, né? Então, não achamos que tem esse cenário de bolha. Talvez tenha alguma coisa ali que negocia múltiplos altos, mas a Nvidia é muito diferente do que foi uma empresa da internet em 2000, que negociava múltiplo de EV receita, né? Não gerava caixa e negociava no múltiplo, que é pouco crível, né? Múltiplo de EV receita, quando as pessoas começam a falar de EV receita, você pode dar um passo para trás e falar, opa, realmente tem alguma coisa aqui que não cheira bem. Não é o caso de hoje. A gente começou a ficar talvez com um pouco de pé atrás quando a gente começou a ver, e isso faz 30 dias, 30, 45 dias,
as relações, né, ou o fechamento de negócio intercompany, né? A OpenAI fecha um negócio com a Oracle, ou a OpenAI fecha um negócio com a NVIDIA investe na OpenAI. Mas acho que ainda é longe de qualquer cenário ou qualquer princípio de bolha, tá? Mas não quer dizer que a gente não vê uma possibilidade de uma correção nos próximos 2, 3 meses, e a gente tem preferido investir em tech em ações que estão menos no hype, né? Então não é a Palantir, não é a NVIDIA, não é a Microsoft, a gente tem preferido ficar no Google e na Amazon. Muito bom, muito bom. Acho que outro tema que vale a pena olhar, aqui retomando um pouco muito do que o Luciano falou, a gente está vendo o cenário, de fato, como uma bifurcação ali na eleição, né? De novo, a questão fundamental vai ser o tratamento fiscal, né? A gente vê 3 desfechos possíveis, um mais otimista em que você faz um ajuste fiscal com credibilidade, a gente está atribuindo 50% de chances para isso. Alternativamente, a gente faria um ajuste fiscal com menos credibilidade, um pouco mais gradual, né? 15% de chance, ou uma tentativa que a gente vê como uma trajetória maluca, no sentido de que vai dar no muro, né? Seria você tentar empurrar com a barriga sem fazer nada. A gente veria isso quase como um replay da dinâmica da crise da Dilma. Todo mundo falava, tem problema fiscal, e teve um problema fiscal, teve uma crise econômica, uma crise política, um impeachment. Então é uma trajetória muito ruim, né? E por isso a gente acha improvável que qualquer político queira trilhar esse caminho de novo, né? Não é que ela foi ruim só para o Brasil, ela foi ruim para o partido incumbente. Então a gente imagina que lições aprendidas seria o caso de um político inteligente como o presidente Lula, mesmo se vier ser reeleito, ele evitar esse desfecho dramático, né? Então a nossa crença é mais por racionalidade do que por torcida, mas de qualquer forma uma coisa que enseja muita dúvida, porque nesse mandato presidencial não foi feito nenhum movimento sério no sentido de um ajuste. Pelo contrário, virou quase uma brincadeira, né? Tem uma meta fiscal, mas você não cumpre a meta, você tira os itens que vão fazer a meta ser ultrapassada, você tira da meta, né? Então é quase como se eu dissesse, vou fazer um regime, mas tudo que eu pisar acima de 80 quilos não vou contar na balança, né? Então eu bato qualquer meta, não tem problema nenhum. Você pode tirar o item de despesa da meta, ficou brincadeira, né? Mas enfim, tirando a piada da história, a situação realmente é dramática. Então, mas a gente tem um ponto central aqui. A gente não acha que a eleição vai pesar muito na trajetória dos preços até agosto, setembro, né? Por quê? Porque é uma eleição que está muito apertada, as pesquisas indicam que está numa diferença de empate técnico de pesquisa, né? O Brasil é um país hoje dividido, metade dos eleitores apoiam o partido do presidente Lula, metade dos eleitores não quer que esse partido ganhe, e está muito apertado, e a gente acha que vai continuar assim até perto da eleição. O que isso significa? Significa que se a balança não vai cair para um lado nem vai cair para o outro, esse fator eleição, que é muito, muito importante, ele não vai pesar ao longo do ano, ele vai pesar só quando realmente estiver muito perto da definição. E se ele não vai pesar, o que vai restar como fator relevante para a dinâmica dos mercados é o fato de que eu tenho um ambiente global muito construtivo, e aqui no Brasil você tem corte de juros, né? E corte de juros é música para a bolsa, é música para os ativos de risco, né? Então, a nossa visão é que 150 mil pontos, que era o nosso target, foi atingido com 45 dias de antecedência, mas a tendência de alta continua. A gente está vendo 170, 180 mil pontos lá por agosto, setembro, e aí o movimento adicional de setembro para o final do ano vai ficar completamente dependente da postura fiscal relacionada ao candidato que estiver liderando as pesquisas e que vier a ser eleito. Então, a gente vê aqui no resumo dos ativos, uma semana, um mês, um ano que os ativos de risco estão pagando, né? Só o IMAB5, ali se a gente pegar pela variação no ano, é o único ativo doméstico que não bate o CDI, né? Um CDI alto de 12%, mas os outros ativos todos estão batendo o CDI. O IMAB5 não bate por uma combinação da alta dos juros, de inflação, ele ficou ali encamacrado, mas a gente acha que inclusive esse vértice daqui para frente deve começar a andar pelo menos em linha com o CDI, se não bater o CDI, porque com o corte de juros a tendência é o universo inteiro da renda fixa ter uma dinâmica muito favorável, né? Então, aqui o resumo das projeções. A gente está assumindo, né, como hipótese de trabalho, que o próximo presidente vai de fato encarar um ajuste fiscal, até porque não tem solução, porque
Se não tiver um ajuste fiscal, vai ser uma crise, e a gente acha que políticas inteligentes tentam evitar a crise, mesmo que seja ao custo de políticas impopulares, né? O presidente Lula, nesse mandato, ele explorou um espaço que existia em termos de dinâmica de dívida, mas esse espaço se fecha e não há possibilidade de você fazer de novo 4 anos empurrando a dívida para frente, né? Então, esse é o resumo. Aqui tem a nossa visão para os ativos, mas ela pode ser resumida nessa frase: juros baixos, ativos em alta. Acho que agora vale a pena o Benassi comentar um pouquinho algumas coisas a respeito da carteira de ações, né? Olhar um pouco o que a gente está vendo como mais promissor. Eu destaco um aspecto da nossa carteira de ações, voltando lá à origem, né? Quando a gente fez a carteira, a gente tinha o seguinte objetivo. A gente fez uma carteira que tenta minimizar o drawdown, tenta minimizar as quedas. Então a gente imagina que ao longo do tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, se eu não caio muito quando a bolsa cai e subo perto da bolsa quando a bolsa sobe, eu vou criando uma estratégia que é menos risco para o investidor e produz ganhos ao longo do tempo. E a gente vem conseguindo fazer isso, e eu destacaria aqui como feito desse ano, o fato de que ser um mercado de alta da bolsa, mas a nossa carteira está andando muito perto do Ibovespa, o que não é uma coisa tão trivial. O Benassi pode comentar um pouco como que a gente tem feito isso e o que a gente está vendo daqui para frente. Tá bom. Só comentando primeiro a performance, né? Mês de outubro foi de novo um mês positivo. A gente andou basicamente em linha com o Ibovespa, né? E como a gente foi construindo essa performance, tá? E lembrando que o começo do ano a gente começou um pouco para trás, né? A gente começou um pouco para trás porque, obviamente, a gente entrou no ano com algumas dúvidas. Essas dúvidas foram sendo primeiro reforçadas e depois sumindo, né? E a gente foi, conforme as dúvidas foram sumindo, dúvidas em relação a como o mundo ia se comportar em relação às pioras fiscais do Brasil, ou depois como o mundo iria se comportar em relação às tarifas do Trump. Essas dúvidas foram sumindo muito mais por lá fora, né, do que aqui, como você comentou, e a gente foi adicionando risco de maneira controlada e de maneira paulatina conforme o ano ele foi se desenvolvendo. Então a gente diminuiu a posição que a gente tinha em índices nos Estados Unidos em dólar, a gente reduziu posições que eram um pouco mais defensivas, como uma BB Seguridade, uma própria Suzano, e a gente foi adicionando empresas que eram mais sensíveis ao ciclo, ou mais sensíveis a juros, ou que a gente acreditava que poderia ter uma performance positiva dada a divulgação de um balanço ou dado a descompressão de riscos, né? Então a gente foi fazendo isso durante o ano, e esse movimento, principalmente acho que a partir de maio, a gente foi conseguindo tirar um pouco do atraso que a gente teve no começo do ano, tá? Então, pro mês de novembro, a gente decidiu novamente aumentar um pouco mais do beta da carteira, né? Então, a gente adicionou uma posição em Localiza que a gente acha que, dado o cenário que a gente vê de corte de juros, é o melhor player de qualidade, eu diria, para surfar esse momento de queda de juros. Para isso, a gente diminuiu um pouco a exposição que a gente tinha em papéis mais defensivos, né? A gente diminuiu de novo Suzano, a gente diminuiu de novo BB Seguridade. Dado o cenário que a gente vê de um possível repique do dólar até o final do ano, a gente zerou o ETF que a gente carregava de S&P em pontos e adicionamos um ETF do S&P pontos mais variação cambial. E pensando em como a gente balanceia a carteira, né? Vamos aumentar risco, ok, mas vamos fazer com que a carteira mantenha um perfil que, caso o nosso cenário não se concretize, a carteira defenda. A gente reduziu na energia, que é uma posição que a gente carrega desde o começo, ou a gente tirou ela da carteira e voltou, mas é uma posição que a gente carrega faz bastante tempo, é um dos principais, é uma das posições que mais contribuíram de maneira positiva para a performance desde o início, e a gente trocou por Copel. Por quê? A Copel está num ciclo adiantado em relação à energia, na questão de endividamento e capacidade de você retornar para os acionistas dividendos, né? Então a energia ainda está num ciclo
muito grande de investimentos. A Copel, ela está nesse ciclo mais adiantado. Então a gente resolveu manter a exposição no setor de utilidades públicas, mas uma empresa que passou pelo processo de privatização, passou por um processo de venda de ativos que não são core e neste ano e provavelmente no ano que vem tem uma remuneração bastante agressiva para os acionistas, né? Então a gente trocou uma posição que andou muito, não deve pagar dividendos até robustos, no caso, até de 27 e 28, porque ela está num ciclo de investimentos ainda muito alto, tem uma alavancagem um pouco maior, para uma empresa que dá um pouco mais de conforto, está passando por uma reorganização societária agora que ela vai entrar no novo mercado, né, e vai passar por um ciclo grande de pagamentos acionistas. Então, foi basicamente isso o que a gente fez na carteira no mês, e até agora, novembro, né, a gente está gravando aqui, na metade de novembro, o Ibovespa tem tido uma performance de 5,5%, 6%, a carteira tem andado em linha um pouquinho atrás do Ibovespa, a estratégia tem se mostrado relativamente acertada. Deixa eu retomar um tema aqui que a gente veio falando bastante, né? É o tema da queda dos juros no nosso cenário, que deve começar aqui, o corte da Selic deve começar em janeiro. Acho que tem uma parte da queda dos juros que é muito intuitiva, né? Quando você corta juros, a atividade renova, então em termos de ações você tem impulso para as empresas do ciclo doméstico, mas eu queria explorar um pouco mais com o Benassi. Tem um aspecto que talvez não seja tão claro, que a gente vai ter talvez um paradoxo, a economia desacelera um pouco, mas a expectativa é de que os resultados das empresas continuem iguais ou até melhores, e uma parte disso tem a ver com a queda dos juros. E aí, linkando tudo, podemos falar também do efeito disso no mercado de fundos imobiliários e analisar um pouquinho a perspectiva de crédito da economia. É uma coisa que, assim, ainda bem que os juros vai cair, porque essa carga de custo de capital começa a pressionar muito o resultado de algumas empresas mais alavancadas. Certo. Tem uma questão teórica de valuation, né, que aí vale para a economia inteira, mas conforme você traz o fluxo de caixa numa taxa menor, as empresas têm que ter um valuation maior. Então, os juros caírem na economia é bom para a bolsa como um todo pela questão de você expandir múltiplos, né, porque você vai estar trazendo os juros, você vai estar trazendo o fluxo de caixa a taxas menores. Então, algumas empresas ou muitas empresas se beneficiariam dessa faceta meio teórica de valuation, né? E aí tem a questão, pensando mesmo no DRE. Apesar da gente achar que a atividade desacelera no começo do ano para depois acelerar conforme os juros eles forem sendo cortados, tem muita empresa hoje que, mesmo não tendo uma situação de balanço complexa, uma parte importante da receita dela vai com pagamento de juros, porque o CDI tá 15, isso consome boa parte do resultado operacional da companhia. Então, como a gente não acha que o Brasil entra em recessão, por mais que você tenha uma ligeira queda de receita, essa ligeira queda de receita deve ser mais do que compensada pela diminuição das despesas financeiras, tá? Então, tem muita empresa que vai ter uma expansão de lucro ano contra ano, só por conta da redução, uma redução que a gente acha que pode ser até bastante grande, né, na despesa financeira. Então, acho que isso explica um pouco essa questão de valuation. Como a gente tem preferido na carteira, ou como mesmo nas conversas com o cliente, como a gente tem preferido aproveitar essa estratégia pensando em ações. Depois a gente fala um pouco de fundos imobiliários e a gente já pega para falar um pouco de crédito, tá? A gente tem preferido aproveitar essa oportunidade em empresas que não dependem muito de ciclo. Quais são empresas que não dependem muito de ciclo? Principalmente utilidades públicas, né? Então a parte de energia, que sempre é comparada com a B equivalente, né? Porque elas têm um fluxo de caixa bastante previsível. Então, se as Bs forem fechar, essas empresas, por valuation, deveriam andar melhor, ou andar mais, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente aproveitou foi isso. E aí, acho que agora, nos últimos meses, a gente olhou para negócios que a gente confia muito no time de gestão, acha um negócio bom, e que vão ter um balanço, uma descompressão de DRE, né? Por conta da diminuição das despesas financeiras,
por conta da queda de juros. Então foi por isso que a gente adicionou uma Localiza, foi por isso que a gente aumentou ou ganhou mais confiança em algumas empresas da construção civil, como é o caso da própria Direcional, e a gente adicionou algumas empresas que se beneficiam de um valuation um pouco mais solto, né? Que é o caso de Nubank, que é um caso de uma própria Redditor, né? Então, na parte de empresas, foi isso que a gente pensou fazer. A gente não pensou em adicionar empresas que têm uma questão de balanço mais complexa, e só porque o juros vai cair, eu vou comprar essa empresa porque vai resolver o balanço ou vai salvar a companhia. Eu acho que as empresas que ainda têm estruturas de capital desafiadoras, não vai ser 400 bps de corte de juros que vão resolver a situação num ano de eleição, tá? Então a gente foi conservador, a gente adicionou risco, a gente imagina, ou a gente concorda, né, que a gente adicionou o risco de uma maneira inteligente, tá? Agora pensando em fundos imobiliários, tá? O que a gente começou a fazer, a gente tem discutido isso, se a gente aumenta ou não essa exposição, a gente começou a diminuir crédito para aumentar tijolo. A primeira perna que a gente fez foi aumentar galpão logístico, depois a gente aumentou um pouco de shoppings, que são as duas classes que têm a melhor performance no ano, tá? E agora a gente tem pensado em aumentar um pouco a parte de lajes, tá? Galpões logísticos e shopping tiveram uma performance bastante positiva no ano, com lajes ficando para trás. Inclusive, quase tudo de shoppings, ou principalmente galpões logísticos, já negociam perto do valor patrimonial. O valor patrimonial quer dizer muita coisa? Não necessariamente, tá? Mas quando boa parte dos fundos estão negociando abaixo do valor patrimonial, quer dizer que tem alguma coisa ali ou alguma conta que não fecha, muito abaixo do valor patrimonial. A gente viu muita coisa negociando com 25, 30 ou 15% de desconto do valor patrimonial, que seria tipo uma baliza do que deveria ser o valor justo. Né? Uma outra referência importante é o custo de reposição também, Sim. que também está rodando nessa faixa de desconto de 20% a 30%. Para galpões, o custo de reposição subiu bem, né? Porque assim, a demanda por galpões tá muito alta, então hoje você não constrói um galpão logístico abaixo de 4.000, 4.500 reais no metro quadrado. Os fundos hoje estão negociando ali a 3.700, 4. Ainda tem um ganho. Agora, para lajes, pensando no AAA Faria Lima, você não constrói uma laje na Faria Lima por abaixo de 35, 40 mil reais no metro quadrado, enquanto tem fundos negociando a 25, 26 mil reais metro quadrado. Então a gente tá nessa dinâmica e estamos pensando na possibilidade de diminuir ainda mais crédito para aumentar agora sim a parte de lajes corporativas. Tem um problema, tá? Galpões logísticos tem muito bom fundo, muitos bons fundos, muito bons gestores. Então o leque de oportunidades é maior. A parte de lajes corporativas, a quantidade de ativos bons para você escolher e adicionar na carteira são um pouco menores, tá? Então, a liquidez também nesses fundos são menores, o tamanho desses fundos também são menores, tá? Mas a gente está fazendo uma curadoria aqui bem intensa para pensar em como a gente vai adicionar aí este risco na carteira, tá? Para investidores que são um pouco mais ou toleram mais o risco, a gente já tem feito essa mudança nas carteiras faz algum tempo, adicionando lajes, a gente adicionou logística, a gente adicionou shoppings. Shoppings é uma classe que a gente tem olhado com um pouco mais de atenção, até porque na bolsa a gente vê as empresas de shoppings que são aí exatamente onde está o principal portfólio de shoppings em bolsa, negociando em patamares que a gente acha bem atraentes, versus ou em relação aos shoppings, tá? Os fundos de shoppings parecem ter menos prêmio dado o portfólio do que a parte de fundos. Sobre crédito, a gente já tem essa discussão já faz algum tempo, a gente tem pensado em diminuir o risco ou a exposição a high yield, porque os juros continuam altos, né? Então, por mais que os juros caiam, essas empresas que tomam crédito high yield são empresas que devem sofrer um pouco mais
porque a despesa financeira continua alta, a desaceleração da economia deve bater na atividade e o dividendo, né, o pago mensal, deve diminuir. O CDI diminui, obviamente, o que você paga de despesa financeira diminui, o dividendo desses fundos devem diminuir. Então a gente pode entrar numa dinâmica bastante negativa, que é os dividendos diminuindo por conta da Selic caindo, o IPCA já está caindo, já tem penalizado alguns fundos, né? Então você vai ter o IPCA controlado e a Selic caindo, que vão bater nos dividendos do fundo, num cenário de crédito ou num ciclo de crédito que a gente começa a ficar um pouco desconfortável, principalmente nessa parte de high yield, tá? Os fundos high grade, com garantia, que dão o crédito para a empresa listada no geral, têm tido uma performance de crédito, ou continuam tendo uma performance de crédito bastante confortável, né? Muitas empresas se refinanciaram, têm um balanço confortável, fizeram a lição de casa, diminuíram despesa, geram caixa, cortaram investimentos. Então o high grade não nos preocupa muito, mas essa parte aqui de high yield a gente já começa a ficar, a gente já está, né? Mas a gente começa a ficar muito mais atento ao que tem acontecido. Muito bom. Acho que a mensagem que sai dessa discussão é que até onde a gente consegue enxergar o que aconteceu nos últimos 6 meses, 9 meses, deve continuar acontecendo nos próximos 6 meses, 9 meses, ou seja, o cenário global ajuda os ativos de risco no mundo. Aqui a gente vai ter o reforço do corte de juros por parte do Copom. Então a dinâmica subjacente não deve se alterar, né? Então é um cenário em que continua valendo a pena ter um risco diversificado, continua valendo a pena você ter uma carteira que vai para vários ativos, porque existe uma grande chance da maior parte dos ativos terem um ganho substancial em relação ao CDI, né? Olhando mais para frente, a eleição é uma bifurcação essencial, mas tem uma série de cuidados que a gente tem que ter na carteira quando a gente fala de diversificação. O Benassi explorou a questão do crédito, uma redução importante aí nos nomes mais alavancados, nos high yields, não privilegiar os papéis mais seguros. Em termos de fundo imobiliário, um movimento em direção ao que ainda está descontado, que no caso parece ser as lajes corporativas mais qualificadas aqui na região da Faria Lima, né? Em relação às ações, a gente vê muitos papéis com potencial de alta, né? A Bolsa, um potencial de alta até meados do ano que vem da faixa de 20% e 25%, que é significativamente mais do que o CDI, mas alguns papéis com chance de andar 30%, 40%, né? E alguns riscos pairando no horizonte, né? Do ponto de vista global, tem o modo Trump de governar, com muitas idas e vindas, sempre pode ter uma outra onda de incerteza gerada por isso. Tem a questão fiscal nos Estados Unidos, que deixou de estar tão premente no radar, mas ainda é um assunto. Tem o risco geopolítico, né? O conflito no Oriente Médio parece melhor, mas ainda não está totalmente solucionado. Agora tem essa questão aqui na Venezuela, a guerra na Ucrânia continua preocupando. Então o mundo é um lugar perigoso, né? Aqui no Brasil, as coisas parecem caminhar bem, mas tem a questão central da eleição. Então, por conta de tudo isso, a gente vai continuar acompanhando o cenário econômico, as perspectivas dos investimentos, e a gente volta o mês que vem com a atualização mensal.